Então eu tenho esperança na ressurreição solitária. Por quê? Porque o que eles fazem? Eles começam a perceber que uns têm o senso da liderança, vou usar a nossa linguagem. São esses que começam a bolar as estratégias de sobrevivência. Conhecer os inimigos de baixo e de cima, porque os inimigos sabem que eles têm que sair para comer, para beber água, senão eles morrem na toca. Então o líder tem que se organizar para provocar os inimigos, enquanto os companheiros vão comer e beber água, né? Então como são muitos túneis, e ele já um grupinho mais jovem, atento para saber onde é que estão os inimigos, né? Eles têm um faro para perceber aonde tem gavião ou águia, aonde que tem cobra, né? E aí o líder tem que ir lá e provocar, enquanto pode ir, eu estou aqui, né? Enquanto ele está provocando, né, a águia, e ele corre, eles têm estratégias, inclusive nos túneis. Quem conhece, tem especialistas em suricato que estudam a vida deles. Como que eles fazem quando a cobra vem e entra na toca? Para não virar papá, né? Da onça, do papá da onça, outro ditado, né? Da cobra, e nem quando ele sai para provocar as garras da águia, que uma bobeira, né, eles pegam. Assim como nós perdemos a eleição da última vez, mas dessa vez nós ganhamos, não é isso? Bom, de qualquer maneira, né, não é algo simples a vida do suricato. Não é fácil a vida do suricato. Quem tem vida fácil aí, levanta a mão, deixa eu ver quem tem na série. Porque de repente você vai ver, né? Olha lá, as crianças levantou a mão lá, jovem, que tem uma vida tranquila, está apaixonada, não tem problema nenhum. Bom, de qualquer maneira, gente, é com essa imagem do suricato, do olhar do suricato, mas que sabe, que é consciente, que tem o olhar da serpente, que tem o olhar da águia, que é poderosíssimo, e ainda assim mantém uma esperança. Eu vou sobreviver. Cada dia é uma luta pela sobrevivência. É com essa imagem de fundo que eu queria começar. Quando a Santinha, que é mais santa do que a gente, nos convidou para estar aqui juntos, foi lá no retiro, né, Santinha? Ela estava no retiro. Como é que fala? Como é que eu vou falar? Não tem jeito, né? Ainda mais pelo prazer de estar aqui, gosto, alegria. Então nós combinamos de eu falar bem livremente do tema estruturante do 15º que nós estamos preparando, enquanto das séries, né? Tanto aqueles que avaliam, mesmo sentindo que nós vemos muitos fatos interessantes, que nós estamos longe de uma igreja que de fato, essa igreja viva, se perceba todos discípulos e discípulas de Jesus, comprometidos, portanto, com o reino de Deus, que é reino de fraternidade, de justiça, de solidariedade, de perdão, de transformação, né, de cuidado com a vida, com a nossa casa comum. É um reino da vida, né? Então é muito interessante quando a gente percebe que não basta eu falar, eu sou a igreja. Nós temos que cuidar para que essa igreja seja de fato guardiã do anúncio do testemunho do Evangelho. Desse fermento que Jesus encarnou na sua vida, o seu modo de viver a fé no Abba, do Pai, mas ao mesmo tempo percebendo a sua realidade, o quanto que, né, no projeto desse Pai que ele experimentava tão pertinho dele, tão próximo, estávamos distantes. E aí temos que ousar caminhar na direção desse projeto do Rei, que é o projeto que agrada ao Pai. Nós aprendemos a viver e a conviver como irmãos e irmãs. Portanto, superar aquilo que ameaça a vida, aquilo que estraga a nossa convivência. A força está na partilha da vida, no cuidar a viver, ou, se vocês quiserem ser mais ousados ainda, aprender a bem viver. Porque não é só sobreviver, né? É muito mais do que isso. E aí eu vim conversando no carro, Pedro, com você e com a Tereza, mas eu estava atento à sabedoria indígena no nosso carro. Os povos originários é que nos legaram essa sabedoria, a busca de viver bem na Pachamama. A gente não precisa de muito para ser feliz.
Só mesmo a ilusão desse sistema neoliberal para nos fazer acreditar que a boa vida, não o bem viver, ela começa quando eu consigo acumular. Vocês já viram a quantidade de propagandas e de livros para ensinar você de R$1 passar a 1 milhão? Para você agora poder descansar, curtir a vida, né? Nós criamos inclusive um sistema que um autor que eu gosto muito, o Papa Francisco, chamou para o grupo da economia de Francisco Clara, Ladislau Dalbor, chama de a era do capital improdutivo. Hoje, quem já atingiu esses bilhões ou trilhões, descobriram que eles ganham muito mais especulando, né, do que e acumulando perto, evidentemente, né, poder, do que gerar emprego, cuidar da vida, gerar vidas dignas para todos. Vocês estão vendo que o sindicato das SEDES não vai ter sossego diante de um contexto que nós vamos ver. E cultivar quase que teimosamente, sem abrir mão, os olhos de irmãos e irmãs. Se a gente deixar a cultura da indiferença, a cultura do ódio entrar, a gente não consegue mais. Então, os olhos, olhar a realidade difícil que a gente vive, mas com os olhos de irmãos e irmãs. Com os olhos de quem enxerga o outro, mesmo que o outro esteja no lugar de inimigo, a gente enxerga com o desejo de transformar para que a vida chegue a todos. A gente sabe, e as ciências sociais e outras ciências humanas nos mostram, que nós só chegaremos a avançar nessa direção se começar de baixo para cima. Os mais lascados, os mais excluídos, só assim a vida digna vai chegar, né, para todos. E é muito interessante, porque além de olhos de irmãos e irmãs, portanto, olhos que começam a ter sensibilidade para se aproximar de quem mais precisa, para potencializar as lutas de quem mais precisa se organizar, abrir os olhos, reconhecer a sua dignidade de filho de Deus. Porque eu estou cansado de ver na caminhada nas comunidades e gente falar que essa realidade que está aí é a vontade de Deus, que a gente precisa se resignar, aceitar. Não, essa realidade está aí, não é de Deus, como nós que criamos essa realidade. Então é muito interessante esse olhar teimoso de irmãos e irmãs que não abre mão da fraternidade. Tão desafiante quanto esse, eu até criei aqui uma dinâmica dos 3 olhares. Ele fala assim, além desse olhar que não é fácil, embora nas palavras é fácil a gente dizer, né? Meus irmãos, minhas irmãs, mas dar as mãos não é fácil. Às vezes nem na comunidade, nem na igreja a gente consegue caminhar de mãos dadas. Não é à toa que nesses 10 anos, sobretudo com o coroamento desses processos que ele criou, o Papa Francisco convoca um sínodo que nos desafia a caminhar juntos, onde todos abracem a missão com corresponsabilidade. Só que isso não funciona numa igreja clerical, numa igreja incapaz de repensar as suas estruturas, muitas vezes medievais, que não responde à dinâmica urbana e onde as decisões estão concentradas na mão ou na diocese do bispo ou em cada paróquia na mão do presbítero. Então isso é muito sério, porque o Papa Francisco, apesar de convocar e fazer uma grande escuta mundial, ele está sendo ignorado por muita gente boa dentro da nossa igreja. Alguém que deu a vida e permaneceu fiel até o fim. E que nós ousamos na fé dizer, é o filho, né, nosso irmão, se fez caminho para que a gente acreditasse que é por aí. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. Nós acreditamos nisso, não é nas forças dos poderosos. Senão nosso desejo seria um dia ocupar o lugar deles. E não é isso. Isso não cria uma nova sociedade e nem o planeta suportará mais uma era de dominações e de rapina, como muitas vezes a gente faz com a nossa natureza. Então, olhos de discípulos e discípulas, na hora de, depois de entender a realidade como irmãos e irmãs,
a gente iluminá-la, julgá-la, avaliá-la, discerni-la, por onde vamos. Então nós sabemos, nós estamos aqui em nome de uma experiência de fé, de um Deus que é aí conosco, Emmanuel, e de um Jesus que caminhou conosco e mostrou o caminho. É como discípulo, esse olhar de discípulo a gente pode aprender sempre. O que é isso na minha realidade, na minha vida familiar, no meu trabalho, no desafio de ressuscitar, cadê a Santinha? De ressuscitar São João del Rei, a sede de São João del Rei, né? Ela falou que tem 8 anos. Então tem que ter uma estratégia possível. Nós cremos, nós celebramos essa ressurreição. Não dá para ser diferente diante da dor, do sofrimento, da exclusão, da violência doméstica, da exclusão dentro das nossas igrejas, etc. Então é necessário essa denúncia, mas não basta. Se você acompanhar todo o profetismo, claro que o que mais aparece é a hora que o profeta é perseguido, né? De colocar o dedo na ferida, de denunciar que até hoje a mulher ainda é oprimida, e às vezes dentro das nossas famílias, das nossas comunidades de fé, né? Nessa pandemia aumentou a violência doméstica, o feminicídio. Nem com delegacias especializadas de crime contra a mulher nós conseguimos controlar a função de violência do patriarcalismo. Isso não só no nível de poder dominante, como aquele que nós estávamos conversando inicialmente, mas também até nas nossas comunidades. Nós reproduzimos esse patriarcalismo em todos os níveis sociais. Eu tenho visto alunos meus da PUC, em Belo Horizonte, com manifestações de violência, de dominação. Teve um dia que nós saímos de um encerramento de um curso, né? E eles combinaram a gente fazer na sala de aula um café. Terminamos, aí 3 falaram assim: professor, hoje é o último dia, né? Vamos sentar ali, antes do jogo do Galo, para a gente conversar no boteco. E chamou as namoradas, né? três casais, ficamos amigos, né? Aí uma delas falou assim, falou o nome dele, né? Fica aí, depois você passa lá em casa, eu estou um pouquinho de dor de cabeça, vou sair. Sabe o que? Um jovem que deve ter o quê? 22 anos. Sabe o que ele falou com ela? Senta aí. Namorado. Eu não teria força nenhuma, como homem, de denunciar o patriarcalismo, se na minha casa eu sou patriarcal. Se de repente a minha mulher vem comigo, o que está falando aí? Ele não cumpre nada. Mas ele bateu 3 vezes. Não, lá em casa quem mais corre o risco sou eu. Bom, minha mulher é muito brava. Brincadeiras à parte, mas para dizer assim, que não é fácil a gente ser coerente com o Evangelho. E aí eu quero voltar aos 10 anos, de todas as expressões que eu admiro muito no Papa Francisco. Inclusive eu provoquei, está dentro do texto base da nossa intereclesial, que é o desafio da gente cultivar vidas com sabor de Evangelho. A gente tem que se encantar com o Evangelho, com a luz que Jesus traz, com a vida nova. Isso não é qualquer coisa, não. Isso é um desafio diário, a gente discernir o que é viver a vida cristã no meu contexto de trabalho, da vida familiar, no trânsito, né? Nas lutas da nossa vida. É realmente um desafio. Para ajudar a gente a celebrar isso que o texto base nos forma, a consciência crítica e autocrítica, nós criamos aqui 7 roteiros com os temas estruturantes. Para a gente, nos pequenos grupos, né? Depois parece que vai ser distribuído aí, vale a pena, porque tá assim, uma linguagem que toca o coração, provoca a reflexão, mas ao mesmo tempo de mãos dadas. Repito, né? O primeiro já fala desses 3 olhares, né? Os olhos de irmãos e irmãs. Quando eu falo olhos, gente, os olhos são a janela, né? É coração, né? De irmãos e irmãs, de discípulos e discípulas de Jesus e de profetas e profetisas. As nossas comunidades, as nossas igrejas, de onde e para onde? Porque, por exemplo, o Aquino Júnior, que é um cara assim, cada vez que eu convivo, mais eu admiro, e cada vez que eu leio, mais eu aprendo. E é muito interessante, ele fala assim, nesse contexto de profunda desigualdade, que se acirra cada vez mais, só tem sentido a igreja sair de si mesma, para não falar, ficar na incoerência, se for sair para as periferias.
para onde estão os excluídos, os pobres, os desempregados, os que com a sua aposentadoria não conseguem pagar nem os remédios, com aqueles que estão sem casa, sem saúde, sem acesso, né? Nós descobrimos que no Brasil, durante a pandemia, né, apenas 26% dos brasileiros têm condições de ter um plano de saúde. 74% depende do Sistema Único de Saúde. Já queria acabar com ele. Repete a frase. Queriam acabar com ele. Queriam? Queriam? Você tá muito otimista, meu? Bom, desculpa, brincadeira, viu? Para o jeito não, mas o próprio governo não está no passado. Infelizmente, queria que isso fosse verdade. A PUC Minas, ela criou um curso de medicina voltado para formar médicos e médicas especialistas em saúde pública. Muitos no final, que vêm de classes privilegiadas, querem mudar de universidade, querem outro tipo de medicina. Ele começa falando, olha, para quem tem aqueles 3 olhares, não tem como a gente olhar para a realidade, né, com os olhos do suricato e não se deixar interpelar, que a situação, para a maioria dos brasileiros e brasileiras, não está gerando vida digna, vida de filho e filha de Deus. Então essa constatação quase imediata, que basta ler os jornais, basta pegar o mapa da violência, basta pegar qualquer índice, eles boicotaram, mas vai sair agora, se Deus quiser, o censo, né, que era para sair em 2020, mas tem aí outros institutos que têm publicado as pesquisas, faz uma radiografia da nossa realidade, tanto fazendo recortes assim de pesquisa de casa em casa por amostragem, separando homens e mulheres, comparando, né, brancos, negros, indígenas, né, jovens, qual é a situação dos jovens no Brasil, e a gente às vezes, quando se aproxima dessa realidade, a gente percebe que o buraco é bem mais embaixo do que a gente imaginava. Aproximar, por exemplo, se você quer saber realmente a situação da mulher, converse e escute as vítimas da violência. É muito interessante. Eu estava vendo um documentário que chama Eu Maior. E entre os 30 entrevistados, tem uma mulher, tentando me lembrar o nome dela, Valdete, é do Nordeste. Infelizmente, eu fiquei sabendo que ela faleceu. O trabalho dela era resgatar a autoestima e a dignidade de mulheres que sofreram violência doméstica, no trabalho, na sociedade. E eu fiquei assustadíssimo, porque o documentário não é novo, é do início do novo milênio. E quando eu olhei o mapa da violência, o último, da violência doméstica, eu fiquei assustado com a conclusão que o Robson, nosso colega lá, que o Pedro conhece, tirou. Ele falou assim, sabe o lugar onde a mulher é mais ameaçada, corre mais risco de vida? Dentro de casa. Dentro de casa. Quais direitos têm sido mais violados na sua região? O que falta para as pessoas de sua região avançarem na conquista da vida digna? Para que a gente aplique, né, na nossa realidade, né, não ficar no ideal, né, mas olhar realmente a partir do que ele vai mostrar. Então, o primeiro item da Rovê é situação da vida atual. Claro que você pode ter acesso a olhar isso aqui, conversando com as pessoas, inclusive nos botecos, né? Mas em situações de luta, né? Em manifestações, abaixo-assinados, nas campanhas, né? Que as pessoas tendem a mostrar, né? As situações difíceis do Brasil, ouvir depoimento das pessoas, mas o documento, ele primeiro vai para o geral, depois vai descendo ao específico. Ele começa a colocar o Brasil no ranking da desigualdade. No mundo, tem, pelo menos que participam da pesquisa, eu não sei se é total, talvez o Pedro pode me dizer, mas são 164 países que participam desse ranking, né, de pesquisa. O Brasil está em 56, 156. O Brasil está entre os 10 países do mundo mais desiguais. No Brasil,
se a gente recorta, assim, agrupa os 10% das pessoas com maiores rendimentos mensais, essas pessoas, os 10%, só os 10%, elas, se a gente juntar toda a renda nacional produzida no Brasil, elas abocanham 42,9%. E se a gente pega logo, você vê a distância de ricos e pobres, né? Os 10% de menor rendimento, eles pegam para si apenas 0,8%. Ter uma renda de R$ 3.850 por mês. Ou seja, se a gente não tem essa renda, é porque alguém arrecadou. Aí é um raciocínio concreto, né? Aí é concreto, é dividir o PIB pela população brasileira. Qualquer uma pessoa pode fazer isso, se duvidar. Joga lá na internet qual o PIB do Brasil hoje, qual é a população brasileira, divide um pelo outro e vai ter, depois divide por 12 para quem é a renda mensal. Olha aí, com isso que o Pedro está dizendo, a coroar essa visão concreta da desigualdade, num grupo de pesquisa que chama Oxfam, em 2018, antes de começar a pandemia, eles calcularam o seguinte, e a coisa se agravou, você vai ver aqui, está pior ainda, mas não temos ainda pesquisa para colocar o número certo. Então, em 2018, se nós pegássemos o Brasil assim, vamos pegar o 1% dos mais ricos, eles são donos de de riqueza agora, bens acumulados, terra, dinheiro na bolsa de valores ou no mercado, né, nos paraísos fiscais, compra, né, de prédios, alugar, diversas formas de renda, de bens, né, transformar em bens. O 1% mais rico, em 2018, no Brasil, eles são donos de 48% das riquezas, do conjunto das riquezas do Brasil. E se a gente pega agora, não 1%, mas os 50%, começando do mais pobre, morador de rua, até chegar a 50% da população, são donas de 3% das riquezas. Coração dessa gente, lá de baixo, para ser frutificada. Mais uma vez, vamos espalhar a semente, tem que ser bem semeada no coração dessa gente. Pra quê? Para ser frutificada. Muito obrigado. Essa palavra e seja para nós essa estrela de Belém. E nós vamos caminhar para fazer o nosso encerramento ali no pátio. Leva ninguém a pescar, é o barco de voltar. Enfrentado o perigo do mar, era tudo, era tudo, mas tudo precisava buscar. De repente aparece Jesus, dos perigos do mar, era chuva, era noite de chuva, mas nunca precisava pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz, e partilha ao ser mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido no rio, um barco esquecido no rio. Qual barco? Aonde? Qual local o seu barco está esperando alguém para partir? O barco gadeira no rio, na praia, para que ele possa seguir o seu destino. Esse encontro aqui hoje, para nós, ele trouxe algumas luzes para ajudar a gente a continuar a caminhada. Numa palavra, que luz trouxe esse encontro para você? Retornar. O olhar. Cristo ressuscitado. Resiliência. Comunidade. Solidariedade. Reaver o rito.
Os filhos das trevas estão a dominar. Por muitos filhos da luz escondem, por temor e medo delas se apagarem. Suas lâmpadas debaixo do alqueire. Não há justiça e o direito é desprezado. Muitos sobrevivem na miséria e passam fome, enquanto outros se entregam à gula. Muitos vivem na falta de quase tudo, enquanto outros em tudo esbanjam. Nós te agradecemos. Por tantos sinais de amor. Renova conosco a tua aliança. E dá-nos a graça, de responder sempre o teu amor. Fortalece o nosso compromisso. De solidariedade e paz. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Que o